Então vamos com a palestra, acho que bem aguardada, Software Livre no Nintendo DS, com o Ricardo Bittencourt. Ele é engenheiro eletrônico pela Poli, da USP, medalha de prata na Olimpíada Brasileira de Matemática, sênior, finalista da ACM International Collegiate Programming Contest, vencedor do 4º Soft Test, o melhor software desenvolvido por um aluno da USP. No software livre, ele é autor de diversos emuladores, entre eles os pioneiros BR e MSX, entre outros. E atualmente mantém os vários emuladores que eu não sei se eu consigo ler essas coisas. Né? E ainda mantém um wiki sobre o Nintendo DS. Então, Ricardo. Bom, primeiro eu queria agradecer o pessoal que veio aqui. Eu, sinceramente, eu achei que ia ter só 3 pessoas, porque é o mesmo horário da palestra do Stallman. Falei, pô, isso aqui vai estar vazio, né? Mas obrigado por todo mundo vir. Espero que eu consiga agradar a todos. Então, o tema hoje é o software livre no Nintendo DS. Então, antes de começar, eu queria falar qual era o meu objetivo aqui. Que eu vejo todas as outras palestras, aí tem grupo de usuários de Java, grupo de usuários de Ubuntu, grupo de usuário disso, grupo de usuário daquilo. Eu queria começar um grupo de usuários de Nintendo DS, mas no momento tem só um membro que sou eu. Então, se eu conseguir convencer alguém aqui que isso aqui é uma coisa divertida, interessante, vocês querem participar, então, por favor, entre em contato, arranje um Nintendo DS, desbloqueia, escreve software, que é uma coisa divertida. Então, primeiro, o que é o Nintendo DS? Afinal de contas, estão falando do quê? O Nintendo DS é um videogame da Nintendo. Ele foi lançado no finalzinho de 2005. E ele é um sucessor dos videogames mais antigos, do Game Boy Color, Game Boy Advance. Eu acho que rola até contar a historinha de como surgiu o Game Boy. Originalmente, a Nintendo fazia... Bom, para quem não conhece o começo da Nintendo, elas vendiam carta de poker. E eles começaram bem no comecinho mesmo, 1920, se eu não me engano, vendendo Hanafuda, que é uma espécie de poker japonês. E eles foram evoluindo sempre na área de diversão. Então, eles foram depois para máquinas de arcade com pistola, aquele que se dá tirinho na tela. Depois, eles começaram os videogames, o Nintendinho. E, nessa época, eles tinham 3 divisões. A divisão que cuidava de hardware, de software e de coisas esquisitas. Mas era por aí mesmo. A divisão de software foi o pessoal que fez os softwares que hoje em dia são famosos. Então, tem o Mario, o Zelda, o Metroid, todos eles vieram daquela divisão. A divisão de hardware fazia parte de chip mapping do Nintendo. Então, o Nintendo original era uma máquina muito limitada, não suportava mais 64 KB. Aí eles fizeram os mappers para suportar 1 MB, 2 MB e assim por diante. E a divisão de coisas esquisitas fazia coisas esquisitas. Uma delas foi justamente o Game Boy, um videogame portátil que foi derivado do Game Watch. A ideia do Game Watch vocês conhecem, né? Pela idade de vocês. Que era aquele reloginho que você jogava. Então, eles evoluíram uma espécie de Game Watch onde você pudesse trocar o jogo. Isso foi o Game Boy original. E o que me deixa impressionado no Game Boy original é a longevidade que ele teve. Ele é uma coisinha podre, né? Vocês pararem para pensar. Tem aquela telinha cinza, meio esverdeada, e ainda assim durou 10 anos no mercado. É uma coisa assim, caramba, o que eles conseguiram fazer? Eu acho que foi o layout dos jogos. O pessoal pegou a manha de fazer jogo portátil. Mas mesmo assim, chegou uma época que não dava mais, eles fizeram o Game Boy Color, que é basicamente o mesmo Game Boy, o dobro de clock e um pouquinho mais de cores, não muito. Mesmo, eu tinha só 16 cores o Game Boy Color. Depois veio o Game Boy Advance, esse sim, um videogame legal, tinha uma capacidade gráfica muito avançada. E depois o Nintendo DS, eu acho que convém voltar para aquela parte do departamento de coisas esquisitas. Quem cuidava do departamento de coisas esquisitas era o Gunpei Yokoi, que é um japonês bem malucão mesmo. Ele criou o Game Boy, ficou super famoso, e a Nintendo deu carta branca para ele. Não, faz um sistema legal. Ele fez um sistema muito legal, mas se deu mal por causa disso. Ele fez um videogame chamado Virtual Boy. Não sei se vocês conhecem o Virtual Boy. O Virtual Boy foi o primeiro videogame 3D de verdade. Então ele tinha 2 lentes, você colocava as 2 lentes no olho, e tinha realmente a sensação de profundidade. Só que o que acontecia com o Virtual Boy? Primeiro que o Virtual Boy ele é pesado demais para você usar no olho, então você tinha que colocar na mesa. Aí quando você tinha que jogar assim. E o pessoal começou a reclamar que as crianças estavam ficando com problema de coluna. Então muita gente reclamou com a Nintendo, falou assim, não, eu quero meu dinheiro de volta, está estragando a coluna do meu filho. Isso, se fosse só isso, tudo bem. Pior que você jogava o negócio com os 2 olhos ali, 15 minutos passava, dava uma dor de cabeça tremenda. Ou seja, a ideia era muito legal, mas fracassou. E aí o Gunpei Yokoi foi despedido da Nintendo por causa disso, por causa do fracasso com o Virtual Boy, entrou numa depressão, bateu com um acidente de carro e morreu. Isso é uma das histórias mais tristes dos videogames, é a do Gunpei Yokoi. Não, o cara era genial e se deu mal ali no finalzinho, terrível. Então vamos lá. Aí a Nintendo fez o Nintendo DS. Agora, exatamente por causa do fracasso do Virtual Boy, eles não quiseram colocar o nome de Game Boy alguma coisa para não estragar a marca. Eles tinham uma marca muito forte com o Game Boy. Então, se fizessem um videogame ruinzinho com a marca de Game Boy, eles falaram assim, não, é melhor não correr o risco.
Então eles trocaram de nome, colocaram Nintendo DS. Aí se fracassasse, falaram assim, isso aí não é um Game Boy de verdade, isso aí é uma outra coisa, é o Nintendo DS. Mas não, o Nintendo DS foi um sucesso estrondoso, ainda é, né? Pra você ter uma ideia, peguei os dados de venda no dia 27 de março, dá pra ver que o Nintendo DS vendeu mais que todos os outros videogames juntos naquela semana. É um absurdo, olha lá, dá uma olhada, deu quase 200 mil videogames numa semana só. Se somar os outros, não dá isso. Ele vendeu mais que o dobro de todos os outros. É uma coisa que vende muito, é muito legal. Então, para quem desenvolve para Nintendo DS, é bom porque você tem uma base instalada muito grande. Então, tem muita gente que pode usar seus softwares. Agora, por que você vai adotar o Nintendo DS como plataforma para software livre? Bom, você podia fazer joguinhos que rodam no PC, podia fazer joguinho que roda em um monte de lugar. Videogame da Nintendo, em especial, é muito legal porque eles são baratos. E por que eles são baratos? Porque a Nintendo vende ele parcelado e você só precisa pagar a primeira parcela. Qual que é a ideia da Nintendo? Não é por aí mesmo. Qual que é a ideia da Nintendo? A Nintendo elas vende o videogame abaixo do custo e tenta pegar o custo do videogame de volta nos cartuchos. Então eles vendem o videogame muito barato para todo mundo comprar e depois a cada cartucho você vai pagando a segunda parcela, a terceira parcela, a quarta parcela e assim por diante. Só que como nós vamos usar software livre, a gente não precisa pagar as parcelas restantes. Então para a gente vai ter um videogame só com uma parcela. Então isso aí é realmente muito barato. Então, o que se pode fazer com software livre? Bom, o software livre, para começar, eu era usuário de Palm. Depois que eu arranjei o Nintendo DS e coloquei software livre dele, não preciso mais de Palm. Eu tenho um software de agenda que substitui tudo que eu fazia no meu PDA. E, além disso, você pode criar e usar jogos livres. Então, você não precisa ficar comprando os cartuchinhos que custam, sei lá, acho que está R$120, R$130 hoje em dia. Você pega um software livre, instala e se diverte da mesma maneira. Aí, bom, eu também sou desenvolvedor de jogos comerciais. Já fiz jogo para arcade, para Mega Drive, faço jogo de flash hoje em dia. Então, assim, bom, para um cara que faz jogos comerciais, não é um contrassenso fazer um jogo livre? Ele não está jogando fora do próprio mercado? Não, eu acho que não está. Na verdade, eles se complementam e eu acho que é muito interessante fazer o jogo livre. Então, eu coloquei 5 coisas que são motivadoras para quem faz o jogo livre. A primeira delas é a redução da pirataria. Por quê? O cara que faz a pirataria fala assim, eu vou piratear porque o jogo é muito caro. Eu não vou conseguir jogar se está muito caro. Mas se tiver um jogo livre, é uma opção para o pirateiro. Porque o cara vai baixar o jogo, jogar de maneira free, e isso tira um pouco da perda de venda que você tinha no seu jogo comercial. Então, um jogo comercial, não digo que você vai vender mais, mas você vai perder menos com a pirataria, porque o povo que estava pirateando, a partir de agora, vai usar o software livre, usar o jogo livre. Bom, o jogo livre também serve para aprendizado. Então, eu, pelo menos, sempre que aprendo uma linguagem nova, a primeira coisa que eu faço nela é um joguinho. Então, eu faço um joguinho livre para poder aprender essa linguagem nova. Serve como visibilidade também. Então, você faz o joguinho livre, você fica conhecido no meio. Então, eu já consegui contratos de joguinhos comerciais porque eu vou falar, aquele cara que faz software livre. Então, você consegue contratos comerciais também assim. Inclusão digital é uma coisa que acontece com o jogo livre também. E isso é fácil de ver. É só ver a criançada que joga videogame, eles não têm medo de computador. Eu vejo isso muito com os meus pais, meus avós. Eles não usam computador por medo. Eles não conseguem usar um videocassete, não conseguem usar nada que é eletrônico. Já a criançada que usa jogo desde o comecinho, está lá 5 anos, está jogando videogame, eles não têm medo de computador. Então, ajuda isso no futuro deles. É uma coisa que eles vão precisar no futuro. E tem o retorno à sociedade. Bom, eu me formei pela USP, então eu me formei com o dinheiro do povo. Eu acho uma sacanagem o povo que se forma pela USP e depois, sei lá, vai trabalhar na Europa. Cadê o retorno para a sociedade? Poxa, o pessoal pagou para você tem que retornar para eles. Então, eu acho que fazendo o jogo livre é uma maneira de retornar o que o povo investiu em mim. Então, é um retorno social. Então, vamos falar agora do Nintendo DS propriamente dito. Bom, o bichinho é poderoso, é bem mais poderoso que os videogames antigos. Então, ele tem 2 CPUs. Bom, para começar, todo mundo sabe que o Nintendo DS tem 2 telas, né? Por isso que é DS, é Dual Screen. Então, eu trouxe um aqui para quem quiser ver. Ele é uma coisinha pequenininha. Essa versão aqui não cabe no bolso, é um pouquinho grande, mas tem uma versão nova que essa sim cabe no bolso. E aí tem 2 telas. A tela de cima pode ser usada para 3D, a tela de baixo é uma touchscreen. Então, por que usaram uma touchscreen na tela de baixo? Ninguém sabe ao certo, tem minha teoria. Minha teoria é a seguinte, que o povo queria fazer jogo 3D. Só que jogo 3D, vocês já jogaram em videogame, precisa ter um controle analógico para ficar bom, né? Agora, colocar um controle analógico num videogame portátil é chatinho. Então, a impressão que eu tenho é que eles colocaram a tela touchscreen para servir como controle analógico. Na verdade, seria uma tela para fazer o controle ali embaixo. Mas tem muitos outros usos, né? Então, como são as CPUs do Nintendo DS? Tem a CPU principal, que é um ARM9, rodando a 66 MHz. Parece pouco para quem está pensando em PC, mas é porque, na verdade, o jogo vai rodar mais na parte de vídeo. A parte de vídeo ele tem um chip de vídeo muito poderoso. Então, você não precisa ter muita CPU, porque o vídeo vai fazer o trabalho sozinho. Ele tem uma CPU secundária, o ARM7, 33 MHz. A ideia da CPU secundária é rodar todos os processos secundários ao jogo. Então, ele vai rodar a engine de som,
a música fica tocando sozinha lá nele, ele faz o processamento a touchscreen, o que é interessante, porque às vezes tem um jogo que tem lá, sei lá, reconhecimento de caracteres, você deixa o reconhecimento de caracteres rodando no ARM7. O Nintendo DS tem um microfone também, então você pode fazer reconhecimento de voz do microfone, e tem muito jogo hoje em dia que está usando reconhecimento de voz. O próprio exemplo é o Nintendogs, vocês conhecem? Nintendogs é um simulador de cachorrinho com o Nintendo DS. Então você volta lá, você faz carinha no cachorrinho com a touchscreen, você pode dar banho no cachorro, então você passa o sabonete assim, aí você pode assoprar o videogame no microfone para as bolhas saírem. É super divertido. Não, é legal mesmo, vocês têm que tentar um dia. Bom, a RAM do Nintendo DS é de 4 MB, que é coisa pra caramba comparado com os outros videogames. Se pensar, o Mega Drive originalmente tinha 64K só de RAM. Só esse 64K dá 32 vezes mais. É um absurdo. A VRAM é de 556 KB, que também é muita coisa quando você está pensando em videogame. A única parte chatinha dele é a resolução, que não é tão grande assim, é 256 por 92 só. Mas isso é por causa do tamanho do LCD. Não adiantava colocar mais, não tinha, a tecnologia não avança. Então, continuando. O vídeo 2D dele tem 4 planos e 16 níveis de alfa. Para quem, não sei se vocês vão lembrar agora, mas o Mega Drive, bom, vocês sabem o que é um plano? Nem todo mundo, né? Bom, deixa eu explicar o que é um plano depois. Vou ter um slide onde eu mostro o que é um plano. Mas a ideia é a seguinte, você pode colocar uma imagem e uma outra imagem em cima e fazer as duas deslizarem de maneira independente, para dar impressão de falso 3D. A gente chama isso de efeito parallax. E no Mega Drive, por exemplo, você tinha só 2 planos, aqui tem 4. Então dá para fazer um efeito muito bonito. E aí tem 16 níveis de alfa, ou seja, tem 16 níveis de transparência, que para fazer joguinho é uma coisa muito legal. E tem um vídeo 3D que pode ficar compatível com o OpenGL. Então, para quem programa OpenGL, programar 3D no TNDS é um boizinho, tranquilinho. Sprites, você tem sprite grandão, 64x64. Para quem lembra dos sprites, sei lá, do Street Fighter, cabe praticamente o personagem a tela toda, é assim que você faz, tem sprite grandão. Os botões, aí tem um montão de botões, tem 8 botões, mais o direcional e mais a própria touchscreen, que você pode colocar botões nela. Você desenha um botão na tela e faz o cara apertar ali. Que eu acho que essa que era a ideia deles, né? Fazer um joystick configurável. A touchscreen deles... A touchscreen, na teoria, é um negócio muito legal, assim, porque ela mede posição, temperatura e pressão. Na prática, só a posição funciona e, mesmo assim, não muito bem. Depois eu posso explicar direitinho por que as coisas não funcionam direito na touchscreen. O áudio é um absurdo, 16 canais de wavetable. Então, o wavetable, não sei se vocês conhecem o termo, mas a ideia é a seguinte. Você faz o sampling de um instrumento, então você pega uma flauta e faz tu na flauta. Você grava esse tu lá no videogame, depois fala, toca esse mesmo tu agora 2 oitavas para cima. E faz tu. Ou seja, com isso você consegue fazer toda a gama de instrumentos. E tem o wireless também, que é uma coisa muito legal. O wireless dele opera em RAW mode, ou seja, você pode colocar o protocolo que quiser, inclusive 802.11 por software. Aí fica compatível com qualquer access point aí. E tem um microfone com 616 bits, ou seja, você pode fazer reconhecimento de voz legal com ele, não é só 8 com 16, para fazer uma coisa muito bonitinha. Aí só de comparação eu coloquei os outros videogames, coloquei o Master System e o Mega Drive, para comparar com o Nintendo DS. A resolução do Nintendo DS é a mesma do Master System, né? O Mega Drive era melhor, mas é porque ele rodava numa TV. Então, eu acho que é o único ponto que ele perde. Em VRAM, dá para ver bem a evolução. 16 KB para o Master System, 64 para o Mega Drive, 556 para o Nintendo DS. Ou seja, tem muito mais memória de vídeo que os outros. A quantidade de planos, o Master System tem só 1, Mega Drive 2, Nintendo DS 4, você vê que vai crescendo. O número de cores simultâneas, tá sacanagem, né? Porque o Master System faz só 30, o Mega Drive faz 60, o Nintendo DS é True Color. Ele tem 15 bits de cores. A quantidade de sprites por linha, ou seja, a quantidade de objetos que podem se mover ao mesmo tempo, é 128 no Nintendo DS, o Master System é 8. Isso aqui dá para ver bem para quem teve Master System, às vezes entrava muito inimigo na tela, as coisas ficavam piscando, né? Ficava uma piscadeira louca. Então, por causa disso, só podia 8 por linha. Mais que 8 você tinha que fazer um multiplex temporal, né? Você apagava um, colocava outro, depois aquele ficava 9 sprites por linha, você apagava aquele e ia trocando. Piscadeira louca. No Nintendo DS não acontece, porque tem muito sprite por linha. O som é até legal, porque praticamente a história da sonoridade, você pode ver aí, né? O Master System, na década de 80, tinha onda quadrada. Onda quadrada, assim, você liga, desliga, faz aquele som metálico, é ruinzinho. E ainda assim só podia fazer 3 canais desse aí por vez. É uma coisa bem precária mesmo. O Mega Drive tem síntese FM. FM igual a FM de rádio mesmo. Só que ao invés de jogar modulador ao invés de jogar o sinal modulado na antena, você joga para um controle de vídeo. Aliás, controle de som. Então, com isso, você consegue gerar mais harmônicos, fica mais bonitinho o som. Mas ainda assim, fica um som artificial. Aí no Nintendo DS tem o Wavetable, então o som é perfeito praticamente. A CPU, olha que absurda a evolução da velocidade. A CPU do Master System era só 3,5 MHz, não dava nem para programar em C. Você tinha que fazer tudo em assembly se quisesse fazer um joguinho legal. Mega Drive 7 MHz já dá para programar em C, não tem DS 66, você programa em Java até se quiser.
A partir do Mega Drive, os videogames costumeiramente ficaram com 2 CPUs, uma delas para controlar só o som. A CPU do som do Mega Drive é a CPU principal do Master System. Então, por isso que tinha aquele cartucho de adaptação de Master System para Mega Drive. É por causa disso, porque a CPU do Master estava lá. Então, você podia simplesmente reutilizar. E no Nintendo DS também é a mesma ideia. A CPU do Game Boy Advance está lá, é a segunda CPU. Então, você pode usar a CPU do Game Boy Advance para fazer uma outra coisa e a CPU principal dele para trabalhar de fato. E a RAM aumenta muito também, né? É mais ou menos a mesma progressão da Video RAM. Então, você tem muito mais fácil para colocar variável, pode colocar algoritmos mais complexos, dá para fazer uma coisa bem bonitinha. Bom, aí vem a pergunta, como é que você roda software livre no Nintendo DS? Bom, a Nintendo tradicionalmente não gosta de software que não sejam dela rodando nas máquinas dela. Então, não, eles são chatos com isso. Bom, na época do Nintendinho, eles tinham uma proteção chamada Rambo Zero. Aí como é que era a proteção Rambo? É assim, você tinha um chipzinho lá que identificava se o seu cartucho estava correto ou não. Se fosse um cartucho pirata ou um cartucho de software livre, ele verificava e não deixava entrar. Aí o pessoal, na época, fez uma gambiarra muito feia para conseguir craquear aquela solução, que foi o seguinte, para o Nintendinho original. Eles foram no escritório de patente e falaram assim, fiz um sistema equivalente ao da Nintendo, então eu preciso dar uma olhada no código que está depositado aí para ver se é igual mesmo. Aí o escritório de patentes tirou o código, deu para os caras e falou assim, não era igual não, desculpa. E quem fez isso foi uma empresa chamada Tengen. Acho que vale uma curiosidade, que todas as empresas antigas, Atari, Tengen, é tudo nome de jogada do jogo de Go, para quem conhece aquele jogo chinês. Então, Atari é o cheque, Tengen é o ponto central do tabuleiro, assim por diante. E mesmo hoje em dia, a Nintendo continua com essas práticas de colocar trava para ninguém rodar o software que não é dela. No caso do Nintendo DS, ele tem uma chave de criptografia de 2048 bits. Para quebrar uma chave dessas, é mais que o tempo de... Eu fiz a conta uma vez, acho que é um tempo maior do que a morte e vida de 1 milhão de universos. É uma coisa pesada. Ninguém vai conseguir craquear isso. Mas também não precisa craquear, né? O que o pessoal fez? Eles fizeram 3 métodos. O primeiro método, Pass-Me, consiste em você pegar um cartucho do Nintendo DS, que tem a chave lá dentro, certo? Então eles colocam um adaptador que leu o cartucho do Nintendo DS e joga o que ele leu para o videogame. Então fica no meio do caminho entre um e outro. Aí, com isso, você usa a chave que está no seu cartuchinho para autenticar o seu software. Foi o primeiro método espertinho até. Depois tem o Wi-Fi Me. O Wi-Fi Me é parecido. O Nintendo DS, como tem Wi-Fi, permite jogo multiplayer pelo Wi-Fi. Só que você não precisa ter todo mundo no mesmo cartucho. Você pode enviar o jogo para o outro cara. Agora, se tem um mecanismo que envia o jogo, então você pode enviar o seu software livre enganando ele, achando que é um jogo. Aí o que o cara fez? Ele pegou, se não me engano, o Super Mario 64, usou o Ethereal, capturou os pacotes e verificou onde é que estava guardada a chave. Então, todo jogo que você passa via Wi-Fi Me, ele acha que é um Super Mario 64. E tem o Flash Me, que é a mais legal delas, né? O Flash Me consiste em... Bom, já que esse firmware safado tem uma chave de 2048 bits, joga fora o firmware e faz um novo. Então, o que eles fazem, você pega e regrava o firmware dele. Aí tem 2 alternativas. Ou você pega o firmware original, só compete naquele pedaço para tirar a chave, ou então coloca um firmware completamente novo. Esse realmente é open source, que você pode brincar à vontade. Eu prefiro o último método porque o problema do Pass-Me é que, como você coloca uma coisinha entre o cartucho e o videogame, você consome mais bateria, né? Você tem que alimentar o adaptador também. O Wi-Fi Me é chato porque você precisa ter um computador para enviar para ele. Então você só pode fazer perto do seu computador, não dá para fazer no ônibus, na praça, etc. O Flash Me você faz em qualquer lugar e não tem gasto nenhum. Então, do ponto de vista de bateria, ele é o mais legal deles. Bom, mas isso é como é que você autentica, ou seja, como é que você passa por cima da chave dele. Aí como é que você faz, depois de autenticado, para rodar o software? Você pode executar através de upload do Wi-Fi, ou seja, aquele mesmo método que você tinha para fazer a autenticação, você pode mandar o jogo lá também, autentique e já manda o jogo. Você pode usar cartucho flash do GBA. Só aí quem usa muito é pirateiro, né? Pirateiro compra aqueles cartuchinhos flash e grava o jogo para executar. Mas você pode usar para software livre também. Você compra um desses cartuchinhos, eu não recomendo porque é caro, né? Arranja um desses cartuchinhos se alguém tiver, grava o seu software livre de Nintendo DS e executa ali. Ou então tem a alternativa mais legal, que é arranjar um adaptador de Compact Flash ou de Security Digital. Você compra um adaptadorzinho, que é o que eu tenho aqui, por sinal. Dá para ver que tem um videogame e tem um Compact Flash sobrando por baixo. Ele está rodando no adaptador. E esse é o mais legal de todos, porque você permite uma capacidade muito grande. Esse aqui está com 512 megabytes, dá para colocar muito software livre nele. Então, quais são os software livres que estão disponíveis hoje em dia? Bom, tem muita coisa disponível. Dos jogos livres eu coloquei só alguns exemplos. Tem o Sudoku, que é aquele negócio que o pessoal faz com uma gradezinha, numerozinhos. Eu sou viciado nessa porcaria. É esse aí. Só que, sem isso aí precisa de lápis e papel. É chato, tem que matar árvores para fazer isso aí. Esse aqui é mais legal que todo digital.
Tem o Picross, que é um joguinho divertido também. Um pessoal que curtia no tempo do Game Boy tinha um assim, que era de... Você tem um desenho, tem que achar qual que é o desenho a partir de uns números indicadores no canto. É um quebra-cabeça muito legal. Tem o GNU Go, para quem joga Go, tem uma versão GNU dele, portada para o Nintendo DS já. Tem o Scum VM. Scum VM, para quem lembra daqueles jogos da LucasArts, tipo Maniac Mansion, Day of Tentacle, essa aqui é uma máquina virtual que roda aqueles jogos. Então, se você tiver algum daquele jogo original, você copia o disquete para a memóriazinha dele e executa aqui mesmo. Fica bonitinho, dá para rodar muito bem. E tem emulador à vontade. Todas as máquinas de 8 bits estão emuladas nele. Então, você pode rodar MSX, TK90, Nintendinho, Master System, Vectrex, PC-16, Atari. Tem até um Super NES que fica meio lentinho, mas roda legalzinho. Aí, isso na parte de jogos livres, mas você pode rodar também aplicações livres, não precisa necessariamente ser jogo. Então tem o DS Organizer, que substitui o PDA, substitui o Palm. O Moonshell é um media player, então no seu videogamezinho importado você pode tocar vídeo, pode tocar MP3, pode tocar mod, pode tocar MIDI, pode tocar GSM, pode ler texto. Eu uso muito para ler e-books nele, gravo e-book ali e saio lendo à vontade. O DS Key é legalzinho, é um sistema de controle remoto usando o DS. Então você usa o seu DS como controle remoto para o seu PC. Às vezes você está vendo um vídeo no PC na cama, o PC está lá do outro lado, você não tem que ir até o teclado para apertar Enter, né? Usa o seu DS como controle remoto. E tem o DS Linux, que eu vou mostrar agora. É uma implementação completa de Linux rodando no Nintendo DS. É uma porta do UC Linux, na verdade. O problema do DS Linux é que, por enquanto, ele está muito limitado. Então, foi uma coisa que começou recentemente, acho que não tem nem 5 meses o DS Linux. Então, ele já roda bonitinho, tem o Shell, tem VI, Telnet, RC. Ele não tem X ainda. Então, não tem nada gráfico nele, mas dá para rodar browser em modo texto. Tem esse Retalk que roda legalzinho. E não tem DHCP também. Então, a gente, inclusive, tentou ali embaixo conectar, mas sem DHCP é muito chato. Tem que colocar o IP na unha. E assim, o problema que a gente teve aqui agora foi que tem muitos access points aqui, todos eles no mesmo canal. Então, a gente não conseguiu selecionar um. Mas, se você tiver um access point sozinho na sua casa, dá para rodar numa boa. Coloquei um screenshot aqui para ver. Não sei se dá para ver muito bem se é o login do DS Linux. Na tela de baixo, que é todo screen, é tecladinho. Então, você pode digitar numa boa. É realmente uma estação Linux portátil. Pelo custo do Nintendo DS, que é só R$500, acho que vale a pena uma coisinha dessa. Então, agora vamos entrar na parte um pouco mais técnica da palestra. Espero que o pessoal não assuste, que é como programar o Nintendo DS. Aqui eu vou ensinar por cima, só. A intenção não é dar um curso completo do Nintendo DS, eu vou só mostrar. E a ideia é fazer o pessoal perder o medo. Então, pegar o documento ali e falar assim, isso aqui não assusta tanto assim, dá para programar. É legal, sim. Então, como é que você começa a programar o Nintendo DS? Tem que primeiro achar uma biblioteca que faça a abstração do hardware. Tem essa DevKit Pro, que é muito legal. A DevKit Pro tem o GCC. Então, você programa GCC normal com ele. Todo programa que você faz de GCC compila para o Nintendo DS. E, além disso, tem uma biblioteca libNDS que abstrai o hardware. Então, aquela linha ali, VUint 0x400108 igual a 0xF8, isso aí é um negócio meio ilegível, né? Você vai debugar seu código depois. Que é isso? Agora, a linha de baixo é um pouco mais legível. Dá para ver aqui que lá está na tela de baixo, tem duas telas. Tela de baixo, background 0, com registro de controle, colocar a base do mapa 31. Então, bom, para quem não programa, pode ser nenhuma delas tão legível assim. Mas para quem programa, de baixo é melhorzinho. Aqui eu coloquei um exemplo de um Hello World. Bom, não é tão simples o Hello World dele como o Hello World padrão de C. Mas comparado com outros videogames, ele é bem simples mesmo. Tanto é que ele tem printf, é uma coisa assim, videogames tradicionais realmente não tem printf, esse aí tem. Então, as 3 primeiras linhas, primeiro você dá o include nds.h, né, que é para carregar a biblioteca com todos os headers. Depois você seta o vídeo, acho que eu vou detalhar isso um pouco mais para frente, mas aquilo ali é só inicialização de vídeo, falar assim, exatamente que tipo de modo de vídeo nós vamos usar. Depois seta uma cor da palete para branquinho, escolhe em qual dos mapas você vai usar, inicializa o console, printf Hello World. Depois, aqui, não dá para colocar o DS no vídeo, porque ele é muito pequenininho, mas depois, se alguém quiser ver o Hello World rodando, me pega em algum lugar e eu mostro para vocês. Então, isso aqui é um screenshot que eu tirei do Super Nintendo, vou explicar agora como funciona o vídeo. Então, vendo a foto no desenho, fica um pouco mais fácil de explicar. Então, não sei se vocês já jogaram esse jogo, é o Super Mario World. Bom, todo mundo aqui deve ter jogado, né? Ou pelo menos visto. Então, eu quero explicar quais são os elementos dessa tela para ver como é que você vai montar uma dessa depois. Bom, a primeira coisa que tem que separar é que esse tipo de videogame, tradicionalmente, separa 2 elementos gráficos muito distintos. Um deles é o background e outros são os sprites. Então, o que é o background? O background é tudo que é de fundo na tela, tudo que não se mexe muito. Então, e os sprites são aquelas coisas animadas que você controla, que são os inimigos que atiram em você e assim por diante. Nesse caso aí, dá para ver 2 sprites. Um deles é o Mario que está parado e o outro aquela
aquela bala de canhão que ela está se mexendo. Não sei se a cena é que a bala está se mexendo e o Mario vai ter que desviar depois. Então, esses são sprites, são elementos móveis. Atrás, você tem o background. Normalmente, o background é de cenário de fundo mesmo. Mas aqui dá para ver bem que tem 3 planos. Então, a ideia de plano é que você coloca uma fatia de background atrás da outra, com algumas partes transparentes ou invisíveis, de modo que dá a impressão de parallax, dá a impressão de que está 3D. Aqui dá para ver os 3. Essa parte marronzinha e verde, que é onde o Mario está em cima, é o primeiro plano. Então, ela vai se mexer na mesma velocidade do jogador. Atrás tem aquela parte azulzinha, que ela vai se mexer de maneira mais lenta, para dar a impressão que é um cenário de fundo lá atrás. E depois tem um terceiro plano, que é aquele lá de cima, que é onde está o score. Aquele lá é sempre fixo, independente da posição do jogador. Então, no Nintendo DS seria muito fácil implementar isso aqui. Você coloca simplesmente cada um desses layers num plano diferente. O Nintendo DS tem 4 planos, então fica cada plano uma figura diferente. Esse aí do Super Nintendo, eles tiverem que colocar sprite para usar aquela coisinha lá em cima, porque o Nintendo DS, aliás, porque o Super Nintendo tem só 2 planos. Então, aí foi na base da gambiarra. O Nintendo DS não precisaria ser. Então, essa parte aqui de bancos de VRAM é a parte mais chatinha do Nintendo DS, que demora um pouco mais para entender, então por isso que eu vou explicar como é que funciona agora. Apesar de ter 656 KB de VRAM, eles são separados em bancos individuais. São 4 bancos de 128 KB e mais um monte de banquinhos pequenos. Qual que é a ideia? Bom, vou ter que explicar um pouquinho da arquitetura dele, como é que funciona. O ARM9 ele trabalha sempre endereçado por endereço. Então, assim, isso mesmo. Então, o que acontece? Ele não tem porta de I/O como se fosse um outro processador tipo Z80 ou i386. É tudo por endereço mesmo. Então, quando você vai acessar a memória de vídeo está sempre no endereço fixo. Então, você quer escrever no background da tela, está no endereço 60000000. A memória de vídeo da tela de baixo, 62000000. Só que isso aí é só um endereço, só o apontador. Não tem RAM física lá. RAM física você tem que conectar ali. Então, você vai falar, não, eu pego o banco A, que tem 128 KB, e conecto na região main.bg, que é aquele ali. Então, com isso você fala, não, eu vou escrever meu bitmap ou meu tile a partir daquela região. Então, você define para cada endereço ponteiro qual é o banco de memória que está ali. É uma espécie de malloc, só que não é dinâmico, é estático. Né? Depois que você atribuiu o banco de VRAM, você tem que falar qual modo de vídeo você vai usar. Então, o que significa modo de vídeo? Ele não tem 4 planos? Você vai ter que falar o que são cada um desses 4 planos. No caso, aí tem 5 modos de vídeos, mas é porque ele é compatível com o Game Boy Advance, que tinha 5 modos de vídeo, cada um diferente. Aqui não faz tanto sentido, só tem 2 modos que são realmente úteis, o modo 0 e o modo 5. Então, o que é o modo 0 e o modo 5? O modo 0, os 4 planos são tile. E no modo 5, 2 planos são tile, 2 planos são bitmaps. Aí, o que é um modo tile, o que é um bitmap? Acho que é melhor mostrar a figura. Você pode voltar a figura para mim? Aquela do Mario? Uhum. Aqui dá para ver bem. Aqui, isso. A ideia é a seguinte. Você tem 656 KB de VRAM, que é bastante, mas não é infinito. Se você for colocar uma imagem diferente em cada plano, eventualmente pode acabar a memória. Então, o que você faz? Você reaproveita blocos gráficos. Então, deixa eu ver se consigo chegar um pouquinho aqui perto para mostrar. Lápis. Não precisa. Então, a ideia é a seguinte. Vocês estão vendo que tem uma parte curva aqui, outra parte curva ali? Elas são graficamente iguais. Então, você não precisa duplicar isso na VRAM. Você coloca uma vez só e fala, olha, essa parte é igual a essa. Depois tem essas bolinhas aqui, são iguais aqui, ali e ali. Então, você não precisa copiar isso várias vezes na VRAM. Você copia uma única vez e fala, olha, esse bloquinho é o mesmo dali, que é o mesmo dali, que é o mesmo dali. Isso aí é o que a gente chama de modo tiled. Então, qual a ideia do modo tiled? Você pega a sua tela, divide um monte de bloquinhos 8x8. Então, ela é formada de um monte de bloquinhos de 8x8 pixels. E depois você fala assim, e tem um outro banco à parte que tem os tiles, ou seja, quais são os conteúdos da sua tela. Aí você fala, esse bloquinho aqui da posição 00 é esse aqui. Esse bloquinho da posição 01 é esse outro, e assim por diante. Então, o que acontece? É como se fosse uma matriz de ponteiros e a memória de fato. Então, com isso, você ganha você economiza muita memória. E, além disso, fica muito mais rápido também. Se você quiser colocar uma imagem na tela, você não precisa mexer naquele banco lá. Mexe só no ponteiro. Pronto, acabou. Então, ele é muito rápido para fazer manipulação de background. Volta mais um. Isso. Isso. Isso é o modo tiled, ou seja, onde você trabalha com bloquinhos e copia cada bloquinho para um lugar. Além disso, ele também pode trabalhar no modo bitmap. Não é todo videogame que trabalha em modo bitmap. Normalmente, acho que só do Game Boy em diante que eles fazem isso.
O modo bitmap é o modo bitmap mesmo, frame buffer, igual ao PC, onde você tem linearmente, cada pixel é um byte. Você pode trabalhar assim se quiser. Para que isso é útil? Normalmente para fazer tela de abertura, que tem que ser muito bonito, não tem muita repetição, aí você usa o bitmap. Vamos lá. Então, a gente definiu que, por exemplo, vamos usar o modo 0, que tem tile, 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 ou seja, são 4 modos de tile. Mas ainda assim tem que definir que tipo de tile que é. Por que acontece isso? Se você quiser realmente economizar memória, você tem aquele banco de tile, certo? Banco de quadradinhos, com desenho 8x8. Mas você pode falar assim, olha, eu vou reduzir o número de cores disso aqui, vou trabalhar só com 16 cores por bloquinho. Se você trabalha com só 16 cores por bloquinho, cada bloquinho é muito pequeno. Então você cabe um monte de bloquinhos lá, dá para fazer uma tela bem diferenciada. Aliás, quer ver onde o pessoal onde usa muito isso? Você lembra do Sonic? Assim, não, o Sonic, jogo rápido pra caramba, é o jogo mais rápido que tem, olha só como ele voa. E é rápido, né? Qual é o preço que eles pagam para fazer isso? Para o Sonic ser rápido daquele jeito, ele estava mexendo só na tabela de bloquinhos, ou seja, só mexendo os ponteiros para bloquinho, não atualizava os bloquinhos de fato. Qual a consequência disso? O Sonic tinha um cenário muito repetitivo. Não sei se você lembra, é só quadrado, 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 cachoeira, quadrado, 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 quadrado. Exatamente por isso, né? Porque ele tinha que economizar o número de tiles. Aqui a gente pode falar, bom, eu defini o segundo lá, o BG0, eu defini como tendo só 16 cores, para economizar bastante memória. Eu falei que ele é um BG 32x32, ou seja, a minha tela é 256 por 192. Mas isso é o viewport, isso é o que você está vendo. Na verdade, a tela interna ela pode ser um pouco maior. Aqui eu falei que ela é 32 quadrados por 32 quadrados, ou seja, uma tela interna de 256 por 256. Posso aumentar se quiser, posso fazer 512 por 512 e assim por diante. A vantagem é que quando eu fizer o scroll pela tela, eu tenho que atualizar menos. Também o mapa pode caber inteirinho ali. Não, ainda não. Aquela BG3 é um bitmap de fato, quando eu coloco o BMP, é bitmap, ou seja, vai ser linear. Nesse caso, eu falei que é linear de 256 por 256 pixels. Eu poderia fazer mais ou menos, acho que o máximo que ele suporta é 1024 por 512. No caso de 1024 por 512, se vocês fizerem a conta, não vai caber em 128 KB só, né? Então você vai precisar de vários bancos de VRAM sequenciais para poder caber essa tela. É útil, principalmente em aplicação. E só para complementar aqueles dois últimos parâmetros ali, o tile base e map base, é o seguinte. Você pegou sua tela e alocou 128 KB para a tela, certo? Só que dentro desse 128 KB, você vai ter que colocar os bloquinhos e os ponteiros por bloquinho. Então é isso que é o tile base e map base. O tile base é em que região da sua memória começam suas definições de bloquinhos. Map base é onde começam os ponteiros para bloquinhos. Aí com isso, eventualmente, você pode usar a mesma quantidade de VRAM para vários planos, para vários layers. Dá um trabalhinho ajustar a memória disso, onde vai cada um para não estourar. Mas isso aí é um trabalho que você vai ter que fazer, não tem como automatizar. Vamos lá, os tiles. A gente está falando dos bloquinhos, certo? A gente tem um ponteiro para o bloquinho. Mas a gente vai ter que definir em algum ponto o bloquinho em si. Então, como é que funciona? Na verdade, é bem simples. Cada bloquinho ele é 8x8, então você vai ter uma matriz que são 4 bytes por 8 bytes. São 32 bytes no total. Cada byte cabe, então, você trabalha com 16 cores, cada byte cabe em 2 pixels. Então, você coloca lá o nibble de cima, o pixel 1, o nibble de baixo é o pixel 2. Então ele é bem tranquilo comparado com outros videogames. Se pegar o Master System Mega Drive, por exemplo, você tinha um byte com todos os bits zeros, depois outro byte com todos os bits 1, outro byte com todos os bits 3. Acho que o VGA original era assim também. Esse aqui é bem straightforward, bem legalzinho de trabalhar, muito fácil. Bom, agora que você definiu o bloquinho, você tem que definir onde que o bloquinho vai estar, ou seja, a tabela de ponteiros para bloquinhos. Isso aí é meio que uma limitação. Isso aí é feio, né? Para quem programa, vê que isso aqui é uma coisa horrorosa, é muito chato de ver. Isso é uma limitação da biblioteca. Porque a biblioteca open source ali, BNDES, ainda é uma coisa meio incipiente, é bem novinha. Então o pessoal ainda não fez uma nomenclatura boa para ela. Em especial, aquele BG Map Run 24 deveria ser um ponteiro, na verdade é só um inteiro. Você tem que fazer um cast para um ponteiro para depois referenciar como um array. Dá para fazer melhor, mas eu não recomendo fazer uma macro e substituir direto uma vez, porque depois se eles mudam a biblioteca, você dança, né? Vai ter que refazer tudo de novo. Então usa do jeito que está mesmo, porque fica mais portável assim entre máquinas com compiladores iguais. Aí depois, 12 vezes 32 mais i, eu tinha definido minha tela como 32 por 32, né? Então é a linha 12 e coluna i. Aí eu coloco lá, e coloco o bloquinho 33 ali. Aí uma coisa curiosa desse videogame é que, como ele é um int 16, então cada tile teria espaço para 65, 535 bloquinhos, né? Isso é muita coisa, nem cabe na VRAM tudo isso. Então, o que eles fazem? Você usa só os bits de baixo para colocar em ponteiro para bloquinho, e os bits de cima você define parâmetros, por exemplo, se o bloquinho está flipado ou não. Então, você pode fazer o Mario assim, depois muda um bit lá de flip horizontal, o mesmo Mario está para cá. Então,
Então você economiza muita memória com isso, não precisa colocar os dois, cada um de um lado. E você pode colocar várias paletes também. Depois eu vou dar um exemplo que eu fiz. Vocês vão ver como é que dá para fazer o mesmo bloquinho, mudando só a palete, dá um efeito totalmente diferente. Falando em palete, tudo isso que a gente fez até agora, você não ia ver absolutamente nada na tela se compilasse. Por quê? Porque você tem que setar a palete, tem que falar a cor 0 significa branco, a cor 1 significa vermelho, a cor 3 significa laranja. Como a gente não tinha feito isso ainda, ia ficar tudo preto na tela, você não ia ver nada. Esse comando aí fala o seguinte, bg palette sub, ou seja, subir na tela de baixo, o índice 3, ou seja, a cor 3, vai ter a cor roxa, que é 31031 RGB, isso dá um roxo bem brilhante. Então, quando você for fazer o seu desenho, tem que setar a palete também, cada um para uma cor. Esse índice de palete ele vai de 0 até 255, ou seja, você pode escolher trabalhar com 256 cores, ou se quiser trabalhar naquele módulo de 16 cores para economizar memória, você vai ter 16 paletes de 16 cores. Aí dá para fazer um negócio bem bonitinho, bem colorido. Bom, tudo isso que a gente fez até agora foi só para background, né? Depois tem que fazer os sprites também, ou seja, os elementos móveis. Os elementos móveis são da mesma maneira, você vai ter que definir os bloquinhos dele, e depois, ao invés de ter um ponteiro por bloquinho, você vai ter um ponteiro só, identifica onde aquele sprite está andando pela tela. Você define isso a partir de 3 bytes. O primeiro você define a posição Y dele. Isso é uma coisa muito chata, que não tem na documentação. Você tem que tirar 8 do Y para poder funcionar. Por quê? Não faço a menor ideia. Aliás, tem muita coisa aqui que eu não faço a menor ideia. Vocês vão ter que me desculpar que tem coisa aqui que eu não sei como funciona, porque a gente não tem a documentação oficial. Quem tem a documentação oficial é só a Nintendo, e mesmo que, se eu tivesse a documentação oficial, eu não poderia estar dando essa palestra para você, porque tem que assinar o NDA. Tudo que a gente sabe até agora é de engenharia reversa. Então, tem coisa que a gente não sabe mesmo. E eu acho até legal quando você vê uma coisa que você não sabe, porque é um campo para você trabalhar, né? Se você é hacker e gosta de fuçar, legal, tem uma coisa que não foi feita ainda. Se tivesse tudo feito, não teria graça. Então, o segundo byte lá você especifica o x menos 8, ou seja, no primeiro você especifica o y, no segundo especifica o x. Tem uns parâmetros aí, quando você coloca square e size 16, ele vai fazer um sprite 16 por 16. Você pode fazer um 64 por 64, 32 por 32, pode fazer um 32 por 16. Ao invés de colocar square, você coloca um outro valor, acho que é retângulo, se não me engano. Você pode ter sprites com 16 cores, com 256 cores, é aquele parâmetro ali 16. E o terceiro byte, você especifica o pattern, ou seja, qual sprite que é. O sprite está no plano 0, certo? Mas é o sprite do Mario ou é o sprite do Luigi? Então você coloca lá no terceiro byte. Tal. Ele tem um terceiro byte também que eu não coloquei, porque o modo de acesso dele é muito complicado, eu não queria poluir a transparência. Mas o terceiro byte é para fazer rotação e zoom. Então, isso é uma coisa que começou no Super Nintendo, né? Você pode ter o Mario aqui. Não, o Mario não tem graça. Aquela bala de canhão está vindo nessa direção, de repente ela faz e sobe. Então você pode fazer a rotação dela, e se você quiser fazer ela vir na sua direção, você faz o zoom também. Então ela vai crescendo ou então diminuindo. Isso dá para fazer efeitos muito legais. Além de tudo que a gente falou para vídeo 2D, tem o vídeo 3D também. O vídeo 3D, eu falei que é compatível com o PGL, não é bem que ele é compatível. Ele tem aquele padrão interno dele, mas o pessoal que fez a LibNDS construiu uma biblioteca compatível com o PGL. Então, as chamadas que você faz é a chamada de GL mesmo. Para quem já programa PGL é muito fácil. Então, qual é a potência dele? Bom, não é uma GeForce. Ele faz... bom. A potência dele, para quem entende videogame, é mais ou menos igual ao do Nintendo 64. Naquela faixa, assim, Nintendo 64, PlayStation 1, não é grande coisa, mas também dá para fazer umas coisinhas divertidas. São 2048 polígonos por frame eu quero dizer, se ele faz 60 quadros por segundo, então cada quadro desse pode ter 2048. Se você quiser fazer um modelo mais complexo, pode. Só que você não vai conseguir 60 quadros por segundo, vai conseguir no máximo 30, 20, assim por diante. Depende da velocidade que você quer dar para o seu jogador. Dá para fazer quadrados e triângulos, que é legal. Tem muita placa de vídeo por aí que faz só triângulo. Bom, eu não entendo de modelagem, mas meu irmão é modelador e ele falou para mim que quadrado é mais legal para fazer modelagem. Ele falou, acredito. Quadrado é bom. E tem o shading, ou seja, você vai colocar seu triângulo na tela, você pode colocar o triângulo todo numa cor só, pode fazer guru, ou seja, você coloca a cor de um vértice, você coloca a cor no outro vértice interpola todo o meio, dá para fazer uns degradês legais com isso. Você pode colocar uma textura, fazer um objeto texturado, ou então uma coisa que só o Nintendo DS tem, os outros videogames não tem, é o cel shading. Você pode fazer o shading de desenho animado, ou seja, fica aquela cor única com uma corzinha só do lado e uma linha preta em volta. Isso ele faz por hardware. Na teoria é uma coisa muito legal e na prática não funciona muito bem, isso que me deixa muito frustrado. Que como a resolução é muito pequena, 256 por 192, a linha preta que devia estar em volta fica aparecendo um monte de pixel assim. Se você souber dosar bem, fica legal. Eu não vi nenhum jogo que soubesse até agora, é uma pena. Os botões da touchscreen, eu coloquei um exemplo de como é que aciona os botões. Na LibNDS tem uma função scan keys. Você faz o scan, ele captura todos os botões numa estrutura interna.
Aí você coloca lá aquela função keysHeld e vai retornar uma matriz de bit. Faz um end disso com key A e a gente só vai entrar naquela função se você apertou o botão A. A mesma coisa com keyTouch. Se você encostou na touchscreen, ele vai acionar aquela função. E depois lá dentro você usa o touch read XY para saber a posição X e a posição Y de onde ele tocou. Se você quiser, você pode pegar também a temperatura, pode pegar a pressão, mas os valores são muito instáveis. Eu acho que a ideia deles era economizar, então eles pegaram o chip mais vagabundo que tinha, uma coisa bem podre mesmo. Então você fala assim, clicou aqui, ele retorna um XY legal, mas ele não retorna sempre o mesmo valor, ele fica flutuando ali em volta, mais ou menos 4 por 4 pixels. Então se você quiser fazer uma rotina robusta de touchscreen, você tem que tirar uma média, fazer uma interpolação, aí fica a seu cargo. Bom, não vou estender muito mais, eu podia falar do som, podia falar do Wi-Fi, mas o fato aqui é demorar muito e a coisa fica muito complexa, não é nem caber na transparência. Então eu queria falar para vocês aqui que eu tenho um wiki do Nintendo DS. É um dos piores wikis que eu já vi, porque só tem eu postando naquela porcaria. Então, eu gostaria que vocês usassem também, não só para ler o que tem lá, mas também para contribuir. E a vantagem da wiki é que é a única documentação que tem sobre DS em português. Eu estou colocando tudo em português lá. Toda documentação que você acha por aí, ou é em inglês, ou não é nem em inglês. Tem só um monte de nome de ponteiro e bit, que é pior ainda. Você tem que deduzir como funciona. Eu estou tentando colocar aos poucos lá, mas quem puder contribuir, por favor, eu agradeceria bastante. Só mostrando uns softwares que eu fiz para o Nintendo DS. Eu fiz o Grafos DS. A ideia do Grafos DS é a seguinte, eu gosto de fazer joguinho, tanto comercialmente quanto por hobby. Mas às vezes não tem tempo de ficar desenhando. Falei, pô, se eu pudesse desenhar, sei lá, no ônibus, ia ser mais legal. Então eu fiz um editor gráfico para o Nintendo DS, onde você pode desenhar ali mesmo, em qualquer lugar. Esse eu não vou poder mostrar para vocês, porque eu programei esse aqui para cartucho flash de GBA. E o que eu trouxe aqui é o Compact Flash. Então eles não são compatíveis. Mas eu posso passar o código-fonte para vocês, vocês recompilam. Dá para ver, né? É divertido. O outro que eu estou fazendo é Miniaturas Velozes. Esse aqui é um joguinho que eu tinha feito originalmente para o Mega Drive. Eu estou portando ele para o Nintendo DS. No processo de porte, você percebe como o bicho é legal, porque é muito mais fácil programar no Nintendo DS que no Mega Drive. É um absurdo. Assim, você tem 4 planos, tem 16 paletes, então fica muito simples. Esse aqui é um dos poucos jogos que eu fiz que roda em emulador. Então eu vou abrir um emulador agora para mostrar para vocês. Não tem o jogo ainda, porque o jogo não está acabado, tem só os menus de seleção, mas só pelos menus já dá para explicar muita coisa como é que funciona. Vocês vão me perdoar porque está rodando isso em Windows, mas é que tem 4 emuladores Nintendo DS, dos 4, 3 são closed source e só esse funciona. O único emulador open source que tem é um lixo. Então, quando eu falo que é um lixo, é uma coisa legal, ou seja, é uma coisa onde a gente pode trabalhar. Se alguém tiver vontade de fazer emulador por aí, pega o source do DSEMU, modifica, aprimora, que é uma coisa realmente divertida e útil para quem programa. Então, roda, por favor. Isso. Os emuladores são tão ruins hoje em dia que eles trocam até a tela. Isso aí era para estar na tela de cima, não na tela de baixo. Pior que tem até uma função ali no DS que é troca a tela para emulador. Para quem realmente programa pensando no emulador. Então, como é que funciona isso aí? Isso aí foi um desenho que meu irmão fez. Meu irmão, aquele que entende modelagem, também entende desenho 2D. Ele desenhou essa tela numa resolução grande. Aí eu reduzi para a resolução do Nintendo DS. Por que eu fiz isso de grande para pequeno? Para dar um anti-alias legal, né? Só que quando você dá o anti-alias, naturalmente aumenta o número de cores. Então, essa tela de fundo é uma tela do tipo bitmap com 256 cores. Então, você fala assim, vamos ver a utilidade disso que a gente estava falando. Essa tela, o plano de fundo é 256 cores de bitmap, e na frente tem um plano do tipo tiled, onde eu preenchi todos os tiles, ou seja, aqueles bloquinhos, com as letras do alfabeto. Então, para colocar aperte start piscando, eu simplesmente modifico os ponteiros. Então, é muito rápido fazer isso. Eu estou modificando ali, sei lá, menos que 16 bytes por vez. É super tranquilo. Uma coisa a se notar no Nintendo DS, aliás, em qualquer videogame portátil, é o seguinte. Eu estou fazendo o loop que está piscando. Se fosse num PC tradicional, eu poderia colocar um while ali e ficar esperando enquanto dá o outro. Não façam isso porque detona a bateria. Na boa. Então, o que você faz é o seguinte. Ele aparece uma vez, o processador entra em halt, fica esperando, aí dá uma interrupção de vídeo, naquela interrupção que você processa o tempo. Então, não só você ganha uma base de tempo com isso, como ainda economiza muito a bateria. É o return, que é o start. Vai dar o return. Eu acho que tem que focar. Isso. Então, apertando o return entra o fade. Aquele fade é feito com a palete, né? Eu pego os índices da palete e vou aumentando um por um. Aí dá para ver que tem 2 planos nessa tela. Então, um dos planos eu preenchi com aquelas figuras do carrinho e eu vou dando scroll. E como são planos independentes, eu dou o scroll e o que está na frente continua igual. Esse plano aí, os 2 planos, tanto da frente quanto de trás, são tiled. Ou seja, aquele carrinho está replicado só 2 vezes. Uma vez em branco e preto, outra vez em preto e branco. Não preciso replicar mais vezes. Aquela tela ali, miniaturas velozes, é um tile também. Ali embaixo, o mesmo alfabeto que estava na tela de cima,
Bom, a tela de cima aqui é a tela de baixo porque o emulador é podre. O mesmo que estava na tela de cima está ali também, eu reaproveitei. E aquele carrinho ali, aperta para cima e para baixo, por favor. É um sprite. Só para mostrar um exemplo de sprite funcionando. Então, qual que é a vantagem do sprite sobre o tile ou sobre o bitmap? A vantagem do sprite é que quando você muda ele de lugar, não precisa apagar de onde ele estava antes. Ele faz sozinho. Se fosse um tile, eu ia ter que apagar dali e copiar para outro lugar. Aqui, como é sprite, eu simplesmente mudo de um lado para o outro, ele se vira em apagar e reescrever. Aperta o, acho que é o X agora. Então aqui seria a seleção do personagem. Aqui, esse é um joguinho que eu e meu irmão estou fazendo de carrinho de controle remoto. A ideia é que é ter um menino e uma menina para escolher. Você também pode escolher o Cthulhu ou o ET de Varginha. Aí, aqui é uma parte curiosa que dá para ver a limitação do Mega Drive e do Nintendo DS. Como esse jogo foi originalmente feito para Mega Drive, o Mega Drive tem só 4 paletes de 16 cores. Tem que lembrar que aqui a gente tem 16 paletes de 16 cores. Como ele tinha só 4 paletes, eu tinha uma palete para miniaturas velozes que é vermelho, outro fundo azul, e só sobraram 2 paletes para personagens. Então, se você vê o menininho e o Cthulhu, tem as mesmas cores. Porque tinha acabado as paletes. E aí o ET de Varginha e a menina tem as mesmas cores também. Tá vendo? Que no Mega Drive você tinha que economizar. Aqui não precisaria fazer isso, só fiz porque eu não queria redesenhar de novo. Mas ainda assim, só para ver um efeito de palete, ou seja, aqueles desenhos ali embaixo estão sempre estáticos. Quando ela aperta para um lado e para o outro ali, eu não estou mexendo nos tiles, estou mexendo só nos índices de palete, ou seja, estou trocando o que significa cada cor. E isso é muito mais fácil, né? Não estou tendo que escrever byte nenhum, aí só trocando a palete. Bom, o demo só tem até aqui, eu não coloquei mais coisa nele ainda, então vocês vão ter que me desculpar, não dá para ver o jogo de fato. Mas tudo isso que eu estou fazendo é open source, dá para ver lá no wiki, você pode pegar, ver como é que está por dentro. As próximas versões vão ser colocadas lá também, se alguém quiser ver. E uma apresentação de novo, por favor. Isso. E aqui eu encerro, então se alguém tiver alguma dúvida, eu tenho certeza que vão ter dúvida, porque o assunto é complexo. Então, eu vou passar esse para vocês. Perguntas no microfone, pessoal, por favor. Meu nome é Luiz Henrique, de Passo Fundo. E esse emulador do Alice ali, eu não vi o teu jogo, tu criou ele com som ou sem som, que eu testei alguns outros jogos que eu tinha baixado sem tentar emular, e eles não rodam com som. Alô? Alô? Dá pra ouvir, né? Não, os emuladores atuais são podres, nenhum deles funciona mesmo. Eu acho que não tem som mesmo, é uma porcaria aquele negócio. Mas não, o meu jogo tá sem som também. Então, se rodar esse jogo especial, não tem som. Mas não tem algum projeto assim que alguém está criando, não sabe uma ideia, 2 anos? Não, não tem. Então, eu te falo, porque muita coisa no Nintendo DS está em aberto ainda. Se vocês quiserem um nicho para trabalhar, tá aí. Coloca som no emulador, coloca Wi-Fi no emulador, o Linux precisa de X, precisa de DHCP, tem um monte de ferramentas que ainda precisam ser feitas. Então, é uma área de trabalho para quem gosta, tanto como o hobby, é uma coisa divertida. Então, está fazendo falta. Se alguém quiser trabalhar nisso, por favor, entre em contato, eu dou as dicas, passo a documentação que eu tenho. Não é muita, porque realmente a documentação é toda por engenharia reversa. Então, tem pouca coisa, muito que a gente não sabe. Mas o que a gente não sabe é legal também, porque vocês podem descobrir. Então, para quem curte um assemblão, desassemblar coisa para entender como funciona, é divertido. Mais alguém dúvida? Meu nome é Álvaro e... Desculpa. Aqui. Olá. Você comentou sobre Java, alguma coisa assim. Você conhece algum interpretador de outra linguagem? Para entender. Bom, o que acontece... Lembra que eu falei que a biblioteca é baseada em GCC. GCC antigamente era GNU C Compiler, mas mudou. Agora é GNU Collection Compiler, uma coisa assim. O fato é que se você escrever um front-end novo para ele, tá beleza. Por enquanto só tem front-end de Assembly, C e C++. Mas você pode usar o front-end de Java que já existe, só portar, usar front-end, sei lá, de Fortran, Lisp, o que você quiser. Então, as linguagens que não tem por enquanto, vai lá e faz. É tranquilíssimo. Pegar um front-end, teve uma palestra hoje de manhã sobre como fazer front-end para GCC. Quem assistiu pode aproveitar o know-how e portar para cá. Eu gostaria de ver Java. Não tem ainda, mas é só portar. Tudo bom? André, tá? Eu queria perguntar assim, eu não sou programador, tá? Sou usuário final, maldito usuário final. Tá? Já fui programador, mas não trabalho mais na área. O seguinte, assim, por cima, porque eu sei que não dá para ficar dando endereços, nem onde faz, onde compra, mas, assim, por cima, qual seria a melhor forma de um usuário final conseguir adquirir os cartões, as memórias necessárias para fazer de uma forma simples com que possa utilizar de todo esse material? Eu não coloquei nenhum link de como adquirir os produtos aqui, porque eu não sei se é de bom tom ficar fazendo propaganda de comercial aqui, mas tem um site que é o www.emumaniacos.com.br. Nesse site eles vendem um adaptador de CF. Então você compra lá o adaptador, compra o Nintendo DS em qualquer lugar. Não recomendo comprar em loja, porque em loja você vai pagar R$1.000, R$1.200, sei lá. Você consegue achar nas bocas por aí, tipo Mercado Livre, por R$500. É verdade, né?
E tendo adaptador, tendo o Nintendo DS, você vai precisar do cartão Compact Flash que você acha em qualquer lugar também. Aí só vai precisar de um jeito de destravar o DS. Então, ou você vai ter que arranjar alguém que faz o Flash Me para você, envolve desmontar, é um procedimento meio chatinho que eventualmente pode queimar o DS se não fizer direito. Eu mesmo quase queimei um, mas dei a sorte de conseguir reviver. Ou então arranja o PSMI, que é aquele adaptador. Então, esse site que eu falei que vende os cartuchos, vende também um adaptador. Eu não recomendo adaptador por muito tempo, porque ele gasta bateria. Então, você usa o adaptador para destravar e depois bola para frente. Aliás, só para comentar que esse negócio de open source é uma coisa legal, mas pode ser uma coisa ruim também, né? Um dos caras descobriu como é que funciona direitinho o chip do firmware e escreveu um vírus para o DS, aquele safado. Então, o DS hoje em dia já tem vírus, porque o cara escreveu uma porcaria que reescreve o firmware. Aí, se você fizer o Flash Me, que é aquele procedimento de reescrever o firmware, aí você está imune ao vírus. Porque os caras que fizeram o firmware novo, eles viram como o vírus funciona e colocaram numa região protegida lá, acho que são, se não me engano, 2 KB iniciais do firmware, não tem como reescrever sem dar um curto num ponto do DS. Então eles colocaram todo o código de inicialização ali. Então se o vírus destruir seu firmware, os 2 primeiros KB estão salvos ainda, você pode reescrever mais uma vez se precisar. Então eu recomendo o procedimento se você for usar software livre, porque algum sacana pode colocar o vírus no DS. A gente só tem espaço para mais uma pergunta, e que vai ser feita agora. E ok, a minha pergunta é em cima do hardware, na verdade. Inclusive, você citou agora que o pessoal reescreveu o firmware, né? Isso. Como é que é o processo de reescrita do firmware? Eu preciso de um gravador de flash. Porque eu acho que o grande problema, na verdade, para desenvolver algo embarcado, alguma coisa desse tipo com Linux, o hardware em si, né? Porque o software é bem mais tranquilo. Então, para reescrever, para destravar lá, como você falou, o Nintendo DS, o que é que eu preciso a nível de hardware? Um gravador de flash? Não, na verdade é coisa bem mais simples que isso. Porque o Nintendo DS ele foi feito com firmware em flash justamente porque as operadoras, a manutenção técnica pode ter que fazer atualização de tempos em tempos. Então ele tem um procedimento interno para atualização. O problema do procedimento interno é o seguinte, você tem que abrir o Nintendo DS, aí tem um ponto lá onde você tem que dar um curto nele. Então, a ideia é você executa o software que faz o firmware, dá o curto naquele ponto. Você pode usar uma chave de fenda, um parafuso, alguma coisa que dá o curto. É um procedimento simples. Bom, simples na teoria. Se você não quiser abrir o Nintendo DS inteiro, ele tem um furinho para fazer o negócio do firmware. Só que aí encaixar um parafuso certo que deu curto lá é uma droga. Eu já tive um que eu demorei 2 horas lá cutucando até achar o ponto do curto. É muito chato. Então, teoricamente, você só precisaria disso. Executar o software e dar o curto. Só que para executar o software já tem que estar destravado, né? Então, das duas, ou você vai ter que ter o PSMI, ou vai ter que ter o Wi-Fi Me. Então, se tiver um grupo de amigos, então um grupo de amigos compra um só desse e usa o PSMI ou o Wi-Fi Me para desbloquear todos. Você não precisa comprar um para cada um, né? Aí o PSMI você vai ter que comprar aquele aparelhinho mesmo, não tem jeito. E o Wi-Fi Me, que é aquele negócio de fazer upload, é uma coisa legal para quem quiser trabalhar em cima também. Por quê? Porque o Wi-Fi Me, do jeito que está agora, ele só executa em placa de rede que tenha chipset RT 2500. E não são todas as placas de rede que tem isso, né? A placa de rede Wi-Fi. Então, ou você vai ter que comprar uma placa dessa só para executar isso, ou então, mais legal, escrever um driver novo para outras placas. Aí, por muito tempo, isso aí era complicado porque o driver não era open source, o cara fez para o RT 2500 e não abriu source. Que coisa, né? Mas o povo do Linux já conseguiu fazer uma versão livre, então tem uma versão para Linux agora que, apesar de ainda rodar só no RT 2500, o source está lá para quem quiser modificar. É só vamos seguir adiante. Então, só para resumir, você vai precisar de um jeito para executar pelo menos uma vez, ou seja, ou um PSMI ou um Wi-Fi Me. E depois que você carregou o software, você vai ter que abrir e dar um curso naquele ponto. Aí você desbloqueou. Não precisa de gravador de PROM, não precisa de gravador de flash, não precisa de nada. Coisa bem tranquila. Então, acho que essa foi a última dúvida, né? Quem tiver mais dúvida pode me achar, vou ficar aí amanhã no evento. Tem o wiki lá. Não sei se vocês anotaram, é 700km.com.br/NDS, de Nintendo DS. Vocês podem me achar por e-mail. Meu e-mail é bluepenguin@gmail.com. Se Blue Penguin foi muito difícil de decorar, é papagaio. papagaio@gmail.com. Eu criei esse e-mail só porque é fácil de decorar. Então, manda e-mail para o papagaio que eu respondo. Beleza? Então, obrigado. Eu realmente achei que...